A gente convidou o professor Wallace Corbo aqui para participar com a gente e entender os trâmites jurídicos no meio disso tudo, professor. A resposta de Moraes, então, entra na discussão de, claro, não falar em censura, não arriscar ouvir questões de censura, dizendo que não está proibido o Bolsonaro dar entrevista, mas tem aquela linha tênue ali do como pode se dar o uso dos conteúdos que saiam dessa entrevista. O que a gente poderia ter? Faltou ou não algum detalhe maior ali no esclarecimento de Moraes para evitar essa confusão? Qual que foi a sua leitura da resposta que a gente teve hoje? Um bom dia. Bom dia, Natália, Sakamoto, Josias, prazer estar de volta aqui no All News. Natália, a decisão do ministro, ela ainda vai provavelmente gerar algum grau de discussão. Por quê? Porque a decisão original, ela tinha sido muito específica, quer dizer, o ex-presidente não poderia utilizar sozinho, por si próprio, ou por intermediar as pessoas das redes sociais. Depois ele esclareceu que de nenhuma maneira se poderia utilizar qualquer conteúdo em redes sociais, mesmo que terceiros fossem os responsáveis pelas postagens, que de alguma forma desse continuidade àqueles atos, aqueles crimes potencialmente praticados no âmbito ali do desenvolvimento da ação penal. Agora vem uma decisão que basicamente diz o seguinte: o Bolsonaro descumpriu a medida cautelar, mas o descumprimento é muito pontual, deixe-me esclarecer o que está proibido aqui. E a decisão diz: não está proibido dar entrevistas. Então é uma forma, de certa maneira, de o Supremo, aqui pela voz do ministro Alexandre de Moraes, de dar um aceno à imprensa para dizer: olha, nós não estamos aqui proibindo entrevistas, como no passado fizemos, né? Como foi feito, por exemplo, com o presidente Lula quando ele estava preso. O que nós estamos fazendo aqui, a determinação aqui não é, portanto, de proibir que a imprensa acesse o ex-presidente, mas sim de proibir que o ex-presidente, de alguma forma, se valha de entrevistas, se valha de aparições públicas, se valha de redes sociais de terceiros para continuar disseminando a sua mensagem. Qual é o problema aqui, Natália? Qual vai ser a dificuldade que o Supremo invariavelmente vai ter para aplicar essa decisão? Qual é a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro que não vai, de alguma maneira, dar continuidade, seja às ameaças, seja aos ataques, seja às negociatas com os Estados Unidos? Qual é a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro que não vai ser replicada, por exemplo, na rede social do seu filho, do Eduardo Bolsonaro, que não está no Brasil? Enfim, é difícil visualizar essa distinção feita na decisão entre poder dar entrevista, mas não poder usar a entrevista como burla, ou seja, não poder usar a entrevista como uma forma de acessar as redes sociais, até porque qualquer entrevista que é dada hoje em dia, nós estamos, de certa forma, também em redes sociais, qualquer fala que é dada à imprensa vai ser replicada em redes sociais, então o Supremo decidiu não converter a medida em prisão cautelar, continua não querendo aplicar uma prisão cautelar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas mantém uma medida de difícil aplicação se ele não vai dar o passo seguinte, que é efetivamente conter, né, a prática desses crimes que, entende o Supremo, estariam sendo praticados, Natália. A gente vai passando por aqui também. Professor Corbo, Perdão, pode ir, José. foi muito aplaudida a decisão do Alexandre de Moraes, inclusive pelo meio jurídico, de impor restrições cautelares ao Bolsonaro. A tornozeleira, a proibição de se aproximar de embaixadas, porque havia o risco de fuga, uma vez que o Trump está praticamente chamando o Bolsonaro para um pedido de asilo diplomático, porque está dizendo que ele é um perseguido, está sofrendo caça às bruxas. Então, as cautelares foram muito aplaudidas. Mas, aparentemente, o Alexandre de Moraes colocou uma casca de banana embaixo dos seus próprios pés quando tentou cercear, nesta semana, manifestações do Bolsonaro. Acha que o ministro se enrolou? É possível dizer, à luz do que está acontecendo, que o Alexandre de Moraes cometeu erro dentro de um acerto? Josias, eu não diria que ele errou. O que o ministro fez foi aplicar uma medida que o Supremo, no passado, já aplicou. Então, de certa forma, o ministro ele abriu o livro, né, abriu a caixa de ferramentas do Supremo, da jurisprudência do Supremo, encontrou ali a possibilidade de proibir o uso de redes sociais e aplicou.
nós podemos discutir, claro, se essa é uma medida, se ela é a mais adequada, se ela é a mais correta, se ela é a mais acertada, mas ela é uma medida possível dentro do que o Supremo construiu na jurisprudência dele. O problema é que, para aplicar uma medida desse tipo, quer dizer, se a ideia é evitar a prisão cautelar, aplicando medidas menos gravosas, a tornozeleira eletrônica, a proibição de ir a embaixadas, a proibição de usar as redes sociais, o tribunal também precisa estar disposto, em algum grau, a reconhecer que eventual violação vai gerar a aplicação da medida mais gravosa. O tribunal não parece estar pronto para dar esse passo. E aí, na medida em que o Bolsonaro viola a proibição de usar redes sociais, e ele vai violar essa proibição necessariamente na medida em que só de andar nas ruas, só de falar com alguém, ele pode, inclusive, conscientemente querer que aquilo seja replicado. Se ele vai violar essa medida e o tribunal não está disposto a aplicar a medida mais gravosa, aí, de fato, se perde essa coercitividade, né? Se perde essa ideia de que aquela medida tem a capacidade de se aplicar. E aí sim, nesse ponto, Josias, eu concordo com você, que pode haver uma casca de banana, de certa forma, para o Supremo, porque tem uma medida ali, uma medida que já foi violada, eventualmente pode ser violada de novo, e se o Supremo não estiver disposto a dar consequência a essa violação, aí a gente vai ter, de certa forma, um descrédito do tribunal. Eu lhe pergunto, professor, porque a discussão sobre o que é ou não violação, ela é muito sibilina, né? Porque não há muita dúvida sobre, precisa botar uma tornozeleira, precisa, de fato, inibir a possibilidade de que o Bolsonaro se comunique com embaixadores, não faz nexo ele se comunicar com outras pessoas que estão cometendo os crimes que são atribuídos a ele. Então, as coisas são muito claras. Agora, você impedir que um réu se manifeste, ele pode se manifestar, ele pode dizer, inclusive, eu estava dizendo mais cedo aqui, que uma pessoa tem o direito de dizer o que bem entende. Numa democracia, só não está assegurado o direito de ser levado a sério. O Bolsonaro pode falar o que ele bem entender, que a tornozeleira é uma humilhação, que o Supremo errou ao impor cautelares a ele, e nem por isso as pessoas vão levá-lo a sério, nem todos o levarão a sério. E ele não tem controle sobre a forma como isso será replicado em redes sociais alheias. Não lhe parece uma determinação praticamente impossível de ser aferida? Impossível eu não diria, Josias. Eu acho que a gente pode fazer duas distinções aqui. Uma distinção é dizer que o Bolsonaro não pode se manifestar, falar nada com ninguém, fazer uma aparição pública, que inclusive o ministro diz claramente que ele não proíbe esse tipo de ato. Isso, de fato, assim, esse tipo de imposição, ele é de difícil cumprimento. Se é para impedir que a pessoa fale em público, aplica logo a prisão cautelar, né? Não faz sentido simplesmente proibir o uso de redes sociais. Agora, se o objetivo for e talvez a minha conexão esteja um pouco falha, eu peço desculpas, mas se o objetivo como foi dito na decisão do Supremo, impedir a prática de determinados atos que envolvem a coerção, né, contra a justiça, né, a obstrução do desenvolvimento do processo penal, e a prática de atos que, na leitura do Supremo, seriam atos atentatórios à soberania, aí existe, de fato, Josias, um vínculo muito claro entre a manifestação do presidente e a prática desses crimes. Então, uma coisa é o Bolsonaro dizer, por exemplo, que a tornozeleira é humilhante, falar que ele está sendo perseguido. Acho que isso tudo faz parte, concordo com você, de algo que vai ser de difícil aplicação e talvez tenha que estar fora do campo da incidência dessa cautelar. Mas se o Bolsonaro vai a público, usa das suas falas, ou terceiros usam das suas falas, como forma de reforçar isso que seria uma certa chantagem, né, de autoridades estrangeiras, ou reforçar o que o Supremo vê como uma tentativa de pressionar um julgamento de absolvição, aí a gente estaria dentro de um campo em que essa medida ela se justifica, em que ela é, em algum grau, legítima. Então, eu não diria, José, que é impossível cumprir. É possível cumprir. O problema é que o Supremo precisa querer cumprir, né, para efetivamente ela ter algum tipo de credibilidade até perante o próprio tribunal. Professor, sei que o senhor está com o tempo mega apertado. Teria espaço para mais uma micro perguntinha aqui do Sakamoto, rapidinho? Vamos lá, Saka. Com certeza. Professor Corbo, bom dia, obrigado aqui pela presença. Professor, a gente está numa situação basicamente seguinte: o Supremo também está parecendo querer ganhar tempo
até eventualmente o final do ano, que é quando, imagina-se, uma condenação em outubro, embargo de declaração, todas aquelas coisas, ou seja, finalizando todos os trâmites, no final do ano, uma decretação de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro, estou fazendo, né, uma especulação. O senhor acha que agora, desculpe perguntar, mas é uma questão também de livre, a sua percepção, mais do que uma análise jurídica, né? Esse processo de ganhar tempo, né? De falar, olha, tô tomando essas decisões para ganhar tempo, porque eu não posso prender ele agora, que senão vai ser o caos, né? Esse ganhar tempo é uma coisa, na verdade, que tem os seus impactos negativos do ponto de vista jurídico também, porque de certa forma parece que a gente não está aplicando a lei como deveria para alguém, porque, por exemplo, se a pessoa fosse negra e pobre, olha, eu sou contra prender o Bolsonaro agora, porque eu acho que vai ser o caos, né? Acho melhor quando tiver tudo ok, condenado. Mas será que não gera também na população aquela percepção de que, pô, o cara é poderoso, vai podendo fazer o que quer. E o pessoal que é preto pobre, que é pego num crime muito menor, vai pro chilindró. Eu concordo, Sakamoto. Quer dizer, o próprio desenho das medidas cautelares que foram impostas ao Bolsonaro, né, assim, a premissa do Supremo era: existem indícios suficientes da prática de determinados crimes, inclusive para impedir que o Supremo julgue livremente essa ação penal. Em qualquer ação, né, de pessoas, como você mencionou, de pessoas negras, pessoas pobres, periféricas, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou falando o tempo todo, em qualquer ação, isso geraria uma prisão cautelar sem nenhum tipo de dificuldade. O Supremo claramente faz aqui uma ponderação que é invariavelmente política, ainda que tenha um contorno jurídico, de que prender vai gerar um caos social, então aplica algo menor. Fica parecendo, de fato, Sakamoto, que existem diferentes regimes, né, aplicáveis às pessoas, aplicável aqui ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso, em algum grau, abre o Supremo para críticas. E, de um outro lado, né, além disso, acho que isso também gera um problema, que é a ideia de que se vai haver o julgamento, que seja até o final do ano, né, se de fato o Supremo até agora decidiu não aplicar uma prisão cautelar ao ex-presidente Bolsonaro e decidiu aplicar qualquer medida só no âmbito de uma condenação, a adoção dessas medidas também acaba tendo pouco impacto prático. Quer dizer, é claro que se há risco de fuga, a tornozeleira eletrônica tem uma razão de existir, mas fica de fato parecendo que é uma aplicação a conta-gotas, né, do que seria uma eventual condenação, que talvez seja de um lado desnecessária e por outro lado pode gerar algum tipo de narrativa para o ex-presidente, né, para dizer, olha, eu estou tanto sendo perseguido que antes mesmo de eu ser julgado começam a me aplicar medidas, etc, etc. Não importa que sejam medidas menos gravosas, é suficiente que as medidas existam. Então, se o Supremo está tentando de fato ganhar tempo, a aplicação dessas medidas pode acabar atraindo para ele muito mais discussão, muito mais erosão, né, muito mais dificuldade do que eventualmente abrir o espaço para uma aplicação efetiva de uma eventual condenação, se vier uma condenação no final desse ano ou no momento futuro na ação penal em que o Bolsonaro é um dos réus, Sakamoto.